quero saudar a mesa aqui, o presidente Paim, dizer que esses 50 dias de ausência foi por uma razão que foi amplamente divulgada. Eu sofri uma isquemia transitória, a falta de limite, da falta do tempo que normalmente deveríamos trabalhar. Nós tivemos essa ameaça no início de maio e me obrigou a estar fora deste parlamento. As notícias, eu não me afastei dos noticiários, podia não estar falando direito, mas lia atentamente as notícias que muitas vezes me deixaram apreensiva, e o desejo permanente de que o Brasil hoje possa avançar e o mais rapidamente possível, presidente, como eu lhe dizia aí particularmente, para um ambiente de uma política, de uma estabilidade, de uma política econômica mais estável, que nós possamos acreditar que sejamos capazes, que os grandes líderes, os grandes políticos, a sociedade forte, ela, na verdade, se mostra mais na questão das grandes crises. Ulisses dizia que as grandes mudanças não se operam em época de calmaria. Vossa Excelência pode fazer o registro? Então, a pedido da nobre senadora Rose Freitas, que está falando em nome da liderança do governo no Congresso, eu registro o Colégio Jesus Maria José, 6º ano, Ensino Fundamental de Goiânia. Parabéns, sejam bem-vindos. Eu acho que aquela ali é a professora. Professora, o nome? Mariana. Uma salva de palmas para a professora Mariana. Né, senador Eumano? Então, eu queria dizer, não posso deixar de agradecer aqui aos cuidados médicos, ao jornalista Humberto, que me deu o braço na hora que acontecia esse acidente vascular cerebral. Eu não posso deixar de agradecer a equipe zelosa, cuidadosa, comandada aqui na casa pelo doutor Gustavo Cortes, diretor do Sistema de Saúde. Nem deixar de agradecer ao doutor Roberto Calil, ao doutor Daniele Riva, que faz parte da equipe cuidadosa do Sírio, aos cardiologistas, o cardiologista Dávila daqui, o doutor José de Oliveira, o Adegil. Olha, se eu errar, vocês todos me perdoem, porque estou passando por um processo de fonoaudiologia para poder falar da maneira mais correta possível. Agradecer muito, muito, muito ao doutor Calil, que além de ser um médico e chefe de uma equipe extremamente competente, ele me trouxe a doutora Mônica Bretas, que eu falo hoje corretamente devido aos seus cuidados e a paciência que ela teve comigo durante todo esse tempo. Eu quero agradecer demais a esse jornalista, eu não posso esquecer, mas quero agradecer a Eunício, que Eunício, esse povo do Ceará é muito bravo. E quando eu dizia que eu tinha que ficar para votar, que escrevia isso e às vezes não saía direito, ele dizia, quem manda nela sou eu, ela vai para o hospital. E graças a essa tenacidade e o momento em que ele impôs a decisão, eu pude sair daqui do Instituto de Cardiologia também, onde eu fui internada pelo médico e pelo Eunício, e ir para outro hospital e fui muito atendida. O que me passou pela cabeça, eu quero dizer, presidente, antes que eu possa proferir algumas palavras bem rápidas sobre essa questão da assunção à liderança. E pedir ao senador Gurgás que ele tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ser bem breve. Dizer que passava pela cabeça que, enquanto eu conseguia ser socorrida a tempo para estar presente aqui hoje, muitos brasileiros não conseguem. Então, só me passava a ideia de que nós teríamos que voltar, senador, e lutar para que a saúde possa estar ao alcance de todos. Não a meu alcance como uma privilegiada nesse processo, mas a todos que possam, no momento como o que eu passei, ser socorrido em tempo e com os médicos tão capazes quanto eu fui. Eu agradeço a todos, quero agradecer ao povo capixaba, a esta casa, a vocês, não posso deixar de agradecer, o carinho,
a solidariedade dos assessores, dos meus amigos queridos, que desde a hora que souberam até o momento que eu cheguei, tiveram comigo e me pronunciaram mensagens, gestos. A vida é a soma de tudo isso. E eu me sinto assim, olhando a cada um, a todos que participaram, meus colegas, querido Eumano, Paim, o senador Raimundo Lira, que todos os dias ligava e sempre estimulando, dizia, vou encontrar com você no Senado, estamos nos encontrando. O pessoal da taquigrafia, que me mandaram uma mensagem muito calorosa. Então, eu quero agradecer, porque o conforto nessa hora difícil nos faz mais forte. E eu tive esse momento que realmente eu me transformei, eu me vi mais forte, com mais coragem de enfrentar pela manifestação de carinho e solidariedade de todos, sobretudo do meu povo capixaba. O senhor olha para mim assim, eu já lembro de tudo e fico emocionada, viu, senador? Senadora, eu posso fazer uma parte? Pois não, Vossa Excelência tem. Vossa Excelência, eu aprendi a gostar de Vossa Excelência dessa relação que tivemos na Comissão de Orçamento. Já conhecia Vossa Excelência como deputada e como senadora, lógico, não é? Mas a firmeza, a forma determinada como Vossa Excelência enfrenta as suas questões, como comanda as reuniões, muitas vezes lá com 40 senadores e deputados, e Vossa Excelência firme, determinada no comando, essa firmeza, sobretudo, respaldada pelo conhecimento daquilo que Vossa Excelência faz. Então, quando houve esse acidente, que Deus não diz a hora, nem o minuto, nem o segundo, não é? Realmente nos deixou a todos preocupados, a todos ansiosos. Eu quis a todo momento ir lá onde Vossa Excelência estava, mas fui impedido pelos médicos. Mas fiquei recebendo notícias, informações a cada momento. Vossa Excelência estava melhorando a passos largos e a ansiedade de todos nós era lhe encontrar aqui. E agora essa alegria duplicada, porque Vossa Excelência foi escolhida líder do governo no Congresso Nacional pelo seu profundo conhecimento da Câmara dos Deputados e o seu profundo conhecimento do Senado Federal. É uma mulher guerreira, portanto, estaremos todos muito bem respaldados pela liderança de Vossa Excelência, e um abraço cordial, bem chegado, e que tenha certeza que todos aqui, todos nós lhe amamos. Muito obrigado. Presidente, quando Vossa Excelência fala em firmeza ou por qualquer coisa parecida com isso, Vossa Excelência tenha certeza que você personifica extremamente o que Vossa Excelência fala, porque Vossa Excelência tem tido um trabalho exemplar à frente da Comissão do Impeachment. Eu não só agradeço o carinho, a solidariedade, esses votos todos que a gente pensava, olha, estão torcendo para que eu volte a trabalhar. Então, quando eu ligava a televisão, que era até proibida ligar, mas eu assistia a Vossa Excelência. Quero parabenizar e agradecer. A palavra mais difícil que eu reaprendi a falar, foi a palavra obrigado, porque tem o B e o R, né? Então, não dava para pronunciar direito, então saía tudo errado, mas eu guardei no coração para dizer a Vossa Excelência aqui de frente, obrigado. Senadora, obrigado. Senadora, eu queria, Rose Freitas, dentro do espírito do aparte do nosso nobre senador Raimundo Lira, eu queria iniciar o meu aparte agradecendo a Deus por tê-la permitido retornar a esta casa com toda a sua jovialidade, o seu espírito público, o seu espírito democrático e a determinação de Vossa Excelência em continuar contribuindo para o desenvolvimento do seu Estado do Espírito Santo, mas do Brasil. Todos nós oramos, rezamos pelo pronto restabelecimento de Vossa Excelência. De outra parte, todos nós sentimos a sua ausência nesta casa e nas comissões.
e de forma extraordinária nós havemos Vossa Excelência de retorno a esta casa, mais jovem, mais brilhante, sobretudo mais encantadora, e com esse espírito e determinação de continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Sabemos da sua dedicação, da sua inteligência, o seu amor ao Brasil, sobretudo ao Espírito Santo, mas sabemos da contribuição que Vossa Excelência tem dado a esta casa. E como último exemplo, citamos a sua atuação na Comissão Mista de Orçamento do ano passado. E esperamos que Vossa Excelência continue a dar esta contribuição inteligente, soberana, de amor, sobretudo, e determinação ao nosso país, hoje mais do que nunca, como líder do governo do Congresso Nacional. Isso nos orgulha, sobretudo, por ser mais uma mulher a pontuar no cenário nacional, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país e a superação, através de seu espírito conciliador, aglutinador, no momento que nós tanto precisamos, na compreensão e na renúncia de todos para a superação dos graves problemas nacionais. E tenho certeza de que a senhora, como líder do governo no Congresso, dará uma contribuição extraordinária para que nós superemos as grandes dificuldades e conflitos que nós estamos vivenciando hoje em nosso país. Que seja bem-vinda, que o retorno de Vossa Excelência abra o coração de todos nós na busca da conciliação e do entendimento nacional. Eu não posso dizer a Vossa Excelência tudo que eu sinto, que o tempo não me será permitido, mas quero dizer àqueles que nos ouvem que o senador Eumano Ferrer é uma pessoa queridíssima aqui, mas é o professor da sabedoria da vida. Em todos os momentos, sabe refletir em conjunto, sabe nos ensinar, sabe chamar para voltar um pouquinho, recuar um pouco para depois seguir adiante. Quando Vossa Excelência fala que eu voltei melhor e mais bonita, eu adorei. Quero dizer que quem sai de uma enfermidade, chega e encontra um estímulo tão grande, não vai adoecer nunca mais, senador. E eu agradeço demais, por demais, o seu carinho. Vamos juntos perfilar essa luta, que eu acho que o Brasil precisa de todos nós. E digo mais, senador, aqueles que quiserem olhar esse momento de crise, que olhem na direção do país. Essas paredes partidárias, elas existirão sempre, né? As limitações, as querelas, os confrontos, mas o Brasil só tem duas opções: vencer ou vencer. Nós temos que ser vencidos por nenhuma articulação conjunta que nos coloque diante de impasses maiores do que teremos que enfrentar. Mas agora é dar certo ou dar certo. E isso vai depender do esforço de todos nós. Eu quero dizer que é lógico que não é fácil recuperar de um quadro como esse, que outros tiveram, várias pessoas, mas eu digo, nem poderia estar aqui, porque eu tive o não de todos os médicos. Mas mais adiante, nesses mesmos médicos com os quais eu conversei, com o doutor Calil, o doutor Riva, doutora Isabel, todos que nós conversamos, eu colocava que não dava para ficar recuperando um bom tempo desse acidente e saber que em algum momento, em algum espaço dessa casa, eu precisaria somar, o mínimo que fosse, para que nós pudéssemos alcançar a nossa direção. Eu tenho que agradecer ao presidente Michel Temer a confiança, a todos os partidos que aqui estão. Não existe, e não podemos deixar que exista agora, nenhuma forma de titubear, de vacilar, de encontrar a forma. Olha, eu sempre tive essa tese, senador Darcy, que ela nunca me foi convincente. Eu fui constituinte. Tinha o centrão, né? E tinha a sistematização.
O senador Álvaro acho que estava lá. Então, nós tivemos todos esses confrontos pela frente, todos esses momentos que o Brasil tinha uma luta pela reforma agrária e o Centrão contra, dizendo que nós queríamos tomar conta da terra. E falar em direitos humanos, então, era um pecado sem tamanho. E nós vencemos, construímos a Constituição nova que está aí, a Carta Magna, e que hoje nós estamos até querendo rever, porque não avançamos o suficiente, ou então ousamos demais numa direção contrária ao que o desenvolvimento do país exigia. Mas trabalhamos. E houveram momentos de duelos. Tinha momentos que o nosso senador, líder, né, da reforma agrária, foi um aviãozinho para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Para tirar deputado, para não dar quórum, e quando teve quórum, para trazer, para votar contra a reforma agrária. Veja bem, reforma agrária, e nós estamos falando de uma Constituição promulgada em 1988. Não é tão distante assim. Quer dizer, eu ouvi hoje um determinado orador falar, é o retrocesso. Não há retrocesso. Nós temos que frequentar os capítulos da história do nosso país, pensando sempre que aquele é o momento que a democracia exige que aconteça daquela forma. Eu era a favor de o quê? Da eleição. Trabalhei arduamente e fui até a presidente Dilma dizer, vamos lutar pela eleição. O país não vai estar unido nessa disputa, que quem fica, quem sai, quem volta, não volta. Nós temos que unir o país em torno do próprio país e com o povo brasileiro. Mas o que aconteceu é um capítulo que está posto, não está por acontecer. Está acontecendo, daqui a pouco virá a fase final desse processo de impeachment. Esse cenário é o nosso cenário. Não vamos sonhar, deitar e dizer, mas poderia ser. Poderia, mas não pode. É agora. E nós podemos ter, senador e presidente Paim, uma provisoriedade no capítulo da história da presidente da República. Mas o Brasil não é provisório. O Brasil é permanente, o povo é permanente, as lutas se arrastam há muito tempo. O capítulo dos trabalhadores está escrito na parte da história desse homem que está sentado à mesa. Quantas vezes teve que recuar para dar um passinho para cá e para lá? A construção da história desse país, gigante por natureza, né? Esse país precisa agora do esforço de todos nós. Por isso eu aceitei sair antes, interromper a licença médica e vir dar a minha contribuição, qualquer que seja, mas será no sentido do Brasil. Então, eu quero dizer que essa ponte parece que é estreita e que não dá para passar por ela, mas nós conseguiremos passar por ela, né? Eu tenho certeza de contar com o espírito público do Congresso, eu não tenho dúvida disso, no entendimento, na aprovação dos temas essenciais. Eu duvido que um tema que seja importante para o Brasil se desenvolver e sair desse impasse da sua economia, se possa dividir de um lado quem queria que a presidente voltasse ou quem quer que o presidente que permaneça. Não há como dividir isso. Você vai rasgar seus votos, vai rasgar aquele diploma que você recebeu para representar o Brasil e o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem divisão. Ele tem divisão de opinião, mas não pode deixar sequelas na construção da soberania e do destino da nossa economia, na nossa postura de reafirmar que esse país merece muito mais e reafirmar o equilíbrio econômico do país, reconstruir isso, depende de todos nós. Depende de Vossa Excelência, do senador Álvaro Dias, do Medeiros, e firmar esse pacto entre nós é uma construção que não depende de um, depende de todos. Não, ninguém pode apontar hoje para o presidente Michel Temer e dizer, como você ouve falar, deu um golpe. Não, o processo em curso era esse. Essa casa majoritariamente disse, eu discordo da tese, já coloquei isso várias vezes, da questão das pedaladas. Discordo, porque fui muitos anos na Comissão de Orçamento, conheço o orçamento, para dizer o seguinte, houveram momentos iguais a esse. O que eu não discordo é que tínhamos um governo paralisado, sem decisões, que já não tinha confiança da população brasileira, já não tinha amparo no Congresso Nacional. Hoje, quem advoga a volta da presidente, eu gostaria de perguntar o que fará depois. É isso mesmo? Nós vamos procurar uma base no Congresso Nacional? Vamos procurar o apoio da sociedade? Vamos construir a confiança com projeto de lei? Não vamos. Nós temos que construir a confiança com atos deliberados de reafirmar a reconstrução nacional, se é que eu posso falar essa palavra, que é longe de mim. Cuidar da renegociação interna das nossas dívidas. Pensar que a meta não é uma bandeira do governo Temer.
O teto para os gastos é uma necessidade imperiosa do país, que você construa os momentos em que você vai estabelecer os critérios de reafirmar que esse país pode mais do que está podendo hoje. Sabe quantas obras nós temos paradas nesse país? Eu não gostaria de ver o governo falando em construir nada. Eu gostaria de ver o governo falar que vai terminar o que começou. Que o país inteiro é um canteiro de obra inacabado, senador Álvaro Dias. Então, é destravar todo esse processo de política que acabou travando o país. E foi por excesso de política partidária, e aí não quero aqui ofender a ninguém, mas excesso de política de monopólio das decisões que o governo poderia ter tomado em parceria até com a oposição para que o país se desenvolvesse, foi o que nos levou a essa crise tão grande. Essa roda da economia, como a roda da política, da maneira que ela se forjou nos últimos tempos, ela fez o país voltar a uma crise ou acrescentar a essa mais e mais e mais calendários desastrosos, com a paralisação de obras, efetivamente a falta de pagamento de folha da educação. Nós começamos o ano assim. Esse ano nós começamos sem ter dinheiro para pagar o servente de uma faculdade, de uma escola e tudo mais. Portanto, eu estou aqui para dizer que vou lutar, que tudo seja construído dentro da responsabilidade fiscal, destacar as atitudes que o ministro Henrique Meirelles tem tomado, e destacar também que esse pacto feito com os governos dos estados é de ineditismo que tem que historicamente ser registrado. Quem sabe se daí para frente vamos evoluir para um pacto federativo tão importante. Esse país fala muito no que quer fazer amanhã, mas vamos começar a fazer a partir do que está sendo feito hoje. Então, desse total todo que foi colocado aí nessa questão desses 50 bilhões que foram distribuídos neste ano, praticamente 2016, 17 e 18, vai retornar, mas vamos dar condições que o Estado possa fazer o seu... Tem muito erro, tem muito vício de gestão, que é dizer que você vai administrar o Estado de uma maneira e depois você vê a folha de pagamento inchar, você vê obras necessárias sendo construídas e aquelas que estavam sendo construídas, como tem a marca da administração anterior, ela não termina. Então, nós temos que mudar a postura, por isso a reforma política é fundamental. Então, eu quero parabenizar aqui o governo, dizer que eu fui desafiada também como brasileira, mas sobretudo como senadora. Com o maior prazer. O meu avião foi para o espaço aéreo. Porque tem 50 dias. Que bom que ele foi e você ficou com a gente aqui, fazendo esse bom debate. Pois é, mas o povo capixaba já está perguntando se eu ainda sou a senadora de lá. Então, eu concedo a palavra só dizendo uma coisa importante. Todos os passos que o governo der, esteja onde abrigado, em que legenda estiver o meu companheiro, está aqui o senador Gurgás, que sou admiradora, fez um belo trabalho no orçamento. Vamos olhar com otimismo e com esperança. E o que estiver errado, como citado há pouco como Requião, que é a questão de 100% da concessão do espaço aéreo, que isso possa ser discutido para chegar a um termo e um denominador comum, não da vontade de cada partido, mas do interesse do Brasil. Vossa Excelência, me honra muito, Vossa Excelência, sabe, Senadora Rose de Freitas, primeiramente a alegria de vê-la retornando com toda a força, com toda a energia e com toda a juventude. Essa parte da juventude dúvida... é que eu estou gostando muito. Se vocês repetirem, eu vou renovar 10 anos aqui hoje. Obrigada. Sem dúvida, Vossa Excelência acaba de assumir uma função da maior responsabilidade e eu quero lhe desejar sucesso, porque, evidentemente, se for bem sucedida, é resultado do sucesso do próprio governo que representa e, certamente, em benefício desse país. Nós estamos vivendo um momento dramático, que nós consideramos, inclusive, de tragédia política nacional. É um drama sem precedentes, quando nós verificamos que um empresário, por demitir funcionários, se suicida do desespero de não ter tido possibilidade de manter os empregos, é porque nós estamos realmente, em matéria de crise, no fundo do poço. E temos que desejar, obviamente, a reabilitação de todas as forças econômicas do país,
para que possamos, com o desenvolvimento econômico sustentado, oferecer oportunidades de vida digna a todos os brasileiros. E a missão de quem lidera a bancada do governo no Congresso Nacional é aprovar as reformas estruturais essenciais para o salto de desenvolvimento econômico que o país espera. Porque, sem dúvida, o povo brasileiro não quer apenas a substituição de um presidente por outro. Ele quer uma mudança, uma ruptura em relação ao status quo, que tem legado a ele, povo brasileiro, apenas o infortúnio das dificuldades presentes. Por essa razão, eu fiz questão, já está na fase final do seu pronunciamento, de lhe oferecer, nesta oportunidade, o estímulo de quem tem aqui uma postura de independência, mas que fica muito feliz quando pode aprovar os atos do governo na direção de mudanças importantes para o futuro do país. É isso que nós desejamos. São reformas essenciais, o próprio presidente fala no sistema federativo esgarçado, a necessidade da reforma do sistema federativo para proporcionar a possibilidade da reforma tributária, as outras reformas todas, enfim, para que o país volte a ser um país promissor em matéria de desenvolvimento, oferecendo-nos a certeza de que o futuro é próspero e grandioso. Parabéns a Vossa Excelência por ter sido escolhida, e é claro que é uma missão árdua, especialmente as sessões do Congresso são muito tumultuadas, naquele plenário da Câmara dos Deputados, e eu espero pelo seu sucesso. Parabéns. Nosso, eu diria assim que os pontos de convergência terão que ser construídos num amplo debate sobre o Brasil, né? Fixar limites, por exemplo, do crescimento da dívida e das despesas da União não é um assunto que pertence a nenhum partido. Pertence e está no domínio de uma questão de reformulação das políticas até agora adotadas pelo governo que passou. Então, eu entendo que essa PEC vai ser apresentada, vai propor esse limite, e todos estarão dentro desse debate. Eu tenho certeza que à frente estará a senadora Ana Amélia, que é autora de várias matérias importantes aqui nessa casa, que modelou, né, e normatizou, através das suas iniciativas, muitas outras maneiras de agir em relação às questões da despesa e também dos gastos que amplamente são construídos com as leis que são aprovadas nessa casa. Vossa Excelência me honra com o seu à parte. Senadora Rose de Freitas, eu cheguei ao tempo de ouvir a parte final da manifestação de Vossa Excelência. E eu fiquei aqui observando porque eu tenho muita atenção à forma e ao conteúdo dos pronunciamentos. E a sua serenidade, a sua suavidade em apresentar um ponto de vista aqui absolutamente racional, prudente, necessário neste momento, a necessidade de um entendimento e de um respeito às divergências. Então, essa forma de ser pauta também o meu comportamento aqui na casa. Sou uma senadora independente e Vossa Excelência deixa as coisas muito claras, muito claras. Nesta semana, nós tivemos claramente a possibilidade de reafirmar que o compromisso com o Brasil está maior do que as nossas divergências. Nós votamos nesta semana, senadora Rose de Freitas, por unanimidade, o projeto que criou a nova Lei Geral do Simples. Todos, não teve oposição nem governo. Teve o Partido do Brasil. E eu penso que quem tem responsabilidade, falo como senadora independente, não tive participação no governo Dilma Rousseff, afastada, não estou tendo participação qualquer no atual governo que está no exercício presidente Temer. Não tenho. Para continuar tendo a autonomia, a coerência de dizer o que penso e de votar aqui como eu tenho a convicção das coisas em bem do Brasil. Então, quando Vossa Excelência faz dois comparativos, antes e depois, das questões de capacidade de, nesta casa, votar matérias, do que foi feito na Câmara e no Senado com os 41 dias do governo atual,
e com as dificuldades que eventualmente adviriam de um retorno, eventual também, seria inviável imaginar um quadro com esse grau de conflito no Congresso Nacional. Então, senadora Rose de Freitas, eu fiquei muito bem impressionada. Primeiro, como disse o senador Álvaro Dias, pelo seu retorno, com muito mais, eu diria, capacidade, mais tenacidade, mais esforço, inclusive, para superar as dificuldades que teve de saúde e está fazendo com um brilho e com uma forma exemplar para todos nós, acreditando na sua capacidade de superação dessa dificuldade. E essa manifestação hoje reafirma exatamente que é assim que nós devemos ser vistos pelo Brasil. Senadores e deputados trabalhando pelo interesse nacional e não pelo interesse, às vezes, exclusivamente partidário ou exclusivamente individual. Nós temos que trabalhar pelo interesse coletivo e o Brasil tem pressa. O Brasil precisa de nós e nós temos que ser responsáveis. O que aconteceu hoje, como disse o senador Álvaro Dias, é muito triste, senadora. Extremamente. É muito triste. Eu não celebro a prisão de um adversário político. Não, porque isso não é um ato para dar prazer, é um ato que nos obriga a uma reflexão de que precisamos mudar as coisas, do jeito que estão sendo feitas, não podem continuar. Então, penso que este é o exemplo didático que nós temos que aprender dessa lição amarga, a generosidade da senadora Rose de Freitas por me permitir essa parte, cumprimentando-a pela manifestação. Eu que agradeço, senadora. Vossa Excelência sabe que é exemplo nessa casa, exemplo, inclusive, reconhecido no meu estado, por onde passo. Nós somos poucas mulheres e sempre ressaltam o papel, a importância do seu trabalho aqui nesta casa. Um elogio vindo de Vossa Excelência, como do senador Eumano, Álvaro Dias, só me aumenta a responsabilidade de poder corresponder à expectativa que cada um tem do trabalho do outro, né? Muito obrigada. E quando Vossa Excelência fala sobre o Simples, eu digo que é uma conquista fantástica, mostrando o teto que cresceu em função dessa oferta. 93% da mão de obra hoje é empregada num setor como esse e que muitas vezes não tem a oportunidade de ser reconhecido com a importância que tem para o Brasil. São cerca de 10 milhões de empregos. Essa não é para se subestimar um segmento desse e, portanto, aqui nessa casa só se fez justiça a esse projeto e eu parabenizo a Excelência sempre. Então, eu queria encerrar, senhor presidente, dizendo que nós estamos aí pronto para trabalhar, para romper esse limite imposto aí no crescimento do país, superarmos o processo inflacionário com as medidas que confiamos na equipe econômica do presidente Temer. Eu tenho uma coisa que eu dizia, senador, na época da campanha, quando eu era candidata a deputada estadual. Eu não idolatro nomes, eu sou a favor das ideias. Então, a ideia que esse governo coloca hoje é uma ideia de superação. Então, vamos juntos trabalhar para que possamos superar as dificuldades. Esse espírito que nós temos, que não é de tirar proveito político de crise nenhuma a favor das nossas posições, mas e dizer também, que eu tenho dito, o governo é provisório, é sim. Como todos os outros que são eleitos também, tem um interregno, tem um tempo fatal, né, um tempo fatídico, 4 anos e fim do governo. Esse, se confirmado na questão do impeachment, terá 2 anos pela frente. As questões mais permanentes do povo continuam latentes na rua. Vossa Excelência sabe, senador. Então, eu quero dizer que vou tentar fazer uma política aqui, adotar uma conduta dentro do Legislativo, nessa responsabilidade de ser líder do governo no Congresso Nacional, é pensar como o povo está pensando na rua. Vamos ter desafios, reforma da Previdência e tudo mais, mas essa é a nossa verdade. E sobre essa verdade, nada poderá sofrer uma maquiagem ou então colocar para trás, que daqui a pouco vão fazer o que é ruim, senão o povo vai se manifestar. E nós temos que ouvir as ruas e com as ruas construir. E Vossa Excelência, presidente, tem um papel fundamental, porque sabe que a folha encostou na parede. E não temos mais que dizer que há um tempinho ainda para se fazer uma política, porque tem eleição municipal daqui 3 meses. Não, nós não temos que olhar o calendário eleitoral, temos que olhar o Brasil.
senão nós ajudaremos com que o Brasil afunde mais nessa crise e que nós não possamos dizer que os problemas que estão postos na nossa cara não sofreram nenhuma influência do nosso comportamento e sobre a nossa responsabilidade. Em vez de falar daquilo que podemos prometer no futuro, vamos cuidar do nosso presente, que o Brasil precisa muito da nossa capacidade de luta, e vamos trabalhar. Eu estou aqui com esse papel de trabalhar e eu tenho confiança de que nós juntos podemos modificar essa realidade triste que acudiu o Brasil. Não é só o suicídio dessa pessoa, mas aquele trabalhador lá de Recife, no meio da rua, no sinal, cansado de espalhar currículos, parando os carros e dizendo: olha, eu tenho 3 filhos que estão passando fome em casa. Então, de repente, um carro volta e oferece a ele um trabalho. Esse espírito de solidariedade desse cidadão tem que estar em cada um dos parlamentares desta casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. Eu perdi o avião, mas eu estou satisfeito de estar aqui e vou ouvir o senador Lugás com muito prazer.